Por que o mercado de criptomoedas está caindo? Como devo me preparar? Benjamin Franklin disse que há duas coisas inevitáveis na vida: impostos e morte. No mundo moderno, com o advento das criptomoedas, há uma coisa que é mais certa do que outras: a volatilidade. Sabe-se que os preços das criptomoedas oscilam enormemente. Às vezes o mercado está em alta, às vezes está em baixa, mesmo em questão de minutos, você pode ir para a cama e acordar com mudanças surpreendentes nos preços. Desde que Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, há pouco mais de uma década, a volatilidade tem sido um aspecto comum dos mercados de criptografia. Bitcoin desempenhou um papel significativo e de liderança na comunidade de criptomoedas, sendo a primeira a chegar à cena. A moeda-mãe manteve sua posição de liderança em capitalização de mercado e vale uma boa parte de toda a indústria de criptografia. Como resultado desse domínio sustentado, quando o Bitcoin se valoriza ou se deprecia, ele tem um efeito cascata em outras criptomoedas. Observa-se que altcoins perdem ou ganham valor, às vezes mais do que o próprio Bitcoin. O domínio do Bitcoin no mercado o torna um catalisador frequente para a volatilidade na indústria de criptografia. Para citar um exemplo, quando o Bitcoin sofreu recentemente uma queda acentuada nos preços, o mercado de criptomoedas também passou por uma correção. Depois de atingir um recorde histórico de $64.800, em 14 de abril de 2021, o Bitcoin perdeu mais de 33% de seu valor em 18 de maio. O mercado perdeu mais de 300 bilhões de dólares no processo. Antes disso, o Bitcoin havia passado por uma notável corrida de touros. A criptomoeda teve ganhos de cerca de 1.500% dos 3.800 que valia em março de 2020 até seu pico em abril de 2021. Depois de uma tendência tão forte, muitos começaram a questionar a possibilidade de uma correção do mercado. O que é uma correção de mercado? Uma correção de mercado ocorre quando um ativo perde uma parte significativa de seu valor em um curto espaço de tempo. Esse comportamento realinha e equilibra as forças da demanda e da oferta do mercado. Chamamos essa mudança de preço de correção porque retorna o preço da criptomoeda de um aumento anormal para sua tendência estabelecida de longo prazo. As correções podem acontecer em criptomoedas individuais, como Bitcoin, Ethereum ou até a moeda da Binance, o BNB, ou para o mercado de criptomoedas como um todo. As correções geralmente estão associadas às tradicionais ações, mas também se aplicam a criptomoedas. Convencionalmente, uma correção de mercado é uma queda sustentada de pelo menos 10% no preço de um ativo digital de seu pico mais recente. Embora possamos usar indicadores de negociação para fazer previsões sobre quando uma correção pode ocorrer, ninguém sabe ao certo o que irá acioná-los. Também não podemos prever quando começarão, terminarão ou quanto valor será perdido até que tudo acabe. No entanto, os eventos recentes do mercado podem ser culpados. A recente correção do mercado de criptografia pode ser atribuída à queda acentuada no preço do Bitcoin. Depois de atingir um novo pico histórico de $64.800 em 14 de abril, o Bitcoin passou rapidamente por uma correção 3 dias depois, perdendo cerca de 12% de seu valor. Como esperado, um efeito cascata ocorreu quando os comerciantes e investidores venderam rapidamente seus altcoins para evitar perdas. A capitalização total de mercado de criptomoedas em todo o mundo caiu 13%, cerca de 310 bilhões de dólares. Durante esse período, essa perda encolheu um mercado de mais de 2,2 trilhões para menos de 1,9 trilhão de dólares, de acordo com a CoinMarketCap. Não se sabe ao certo o que causou a correção, embora vários fatores possam ter influenciado a queda. Um motivo frequente citado é a queda de energia em locais de mineração de Bitcoin na China, o que fez com que o hash total da rede caísse significativamente. Também pode ser que o mercado esteja simplesmente muito animado e apenas precise de uma correção. Muitos outros fatores podem influenciar uma correção, como fatores técnicos, liquidez e circulação do mercado, manchetes de notícias, mudanças nas regulamentações, políticas e muito mais. Portanto, é difícil identificar apenas um motivo em qualquer correção. Como funciona uma correção de mercado? As correções de criptografia de mercado são antônimo de corridas de alta, um período de valorização sustentada dos preços das criptomoedas. Quando um ativo digital passa por uma prolongada valorização de seu preço,
ele pode ficar supervalorizado. Eventualmente, a demanda pelo ativo enfraquece e a oferta aumenta, causando uma nova correção no mercado. Nesse ponto, muitos negociantes e investidores venderão suas participações para obter lucros. Às vezes, a correção pode ser intensificada por notícias e outros fatores externos. A liquidação inicial muitas vezes leva a que outras partes interessadas da criptografia vendam suas participações, no caso, seus criptoativos, fazendo com que o preço caia ainda mais. A repetição dessa situação sustenta a queda até atingirmos um preço em que a demanda seja forte o suficiente para suportar a pressão de venda. Pode haver várias correções durante uma corrida de alta. Conforme a demanda e a oferta se ajustam, a variação de mercado de uma criptomoeda. Várias correções precedem a corrida do Bitcoin ao seu mais recente recorde de quase $64 mil em abril de 2021. Houve breves correções quando o preço do Bitcoin atingiu seu máximo histórico. A moeda perdeu cerca de 8% de seu valor antes que o preço continuasse sua corrida de alta. Ethereum também sofreu uma correção após atingir $1.926 em fevereiro de 2021. As correções são geralmente seguidas de recuperações, com o mercado continuando em sua tendência de alta depois de perder algum valor. No entanto, se sustentadas, as correções de mercado podem levar a períodos mais prolongados de declínio, chamados de mercados em baixa. Quando o mercado está em baixa, os preços das criptomoedas podem cair 50% ou até mais. O recorde histórico do Bitcoin de $20 mil em dezembro de 2017 levou a várias correções, que eventualmente se transformaram em um mercado baixista de 2 anos. O que você deve fazer durante uma correção de mercado? Uma queda de 10% no valor de um portfólio de criptografia é o suficiente para causar preocupação em alguns investidores. Se você é um trader de curto prazo ou day trader com ativos alavancados, uma correção pode parecer fatal para suas posições. Se você não é especialista em negociação, em vez de ceder às reações automáticas, é melhor entender que as correções vão ocorrer e tomar uma decisão calculada pode salvar seu capital. Se deve manter ou tentar negociar lucrando. É fácil tomar decisões precipitadas com base na emoção, mas você deve tentar evitar isso. As correções ocorrem no mercado de criptografia, mas nem sempre levam a mercados em baixa. Em vez de vender durante uma queda de preço, alguns usuários de criptografias de longo prazo optam pelo hold em seus ativos de criptografia. Proteger seu portfólio de criptografia contra os efeitos das correções de mercado pode ser um desafio, mas não é impossível, já que você não pode identificar quando uma correção começa, termina ou se transforma em um mercado em baixa. Daí a extrema importância do investidor manter a calma e pensar nos próximos passos. Ter um plano caso isso aconteça não é uma má ideia. Não precisa ser elaborado, mas deve prepará-lo para futuras correções de mercado. Aqui estão algumas maneiras de aproveitar ao máximo seus ativos criptográficos durante a correção do mercado. Primeiro, você pode escolher definir ordens stop loss ou stop limit para lidar com a queda dos preços. Isso permite que você saia do mercado antes que seu portfólio perca muito valor. Essas ordens de mercado são acionadas quando uma criptomoeda atinge um determinado nível de preço pré-definido. No caso, quando a criptomoeda baixa um certo valor, a ordem já é executada automaticamente. Recomendamos monitorá-los periodicamente para garantir que estejam em sintonia com a situação atual do mercado. Em segundo lugar, se você é um detentor de criptografia de longo prazo, pode optar por colocar seus ativos de criptografia em produtos de investimentos e ferramentas de gerenciamento financeiro para obter rendimentos passivos. Um exemplo aí é a Binance Earn. Com a Binance Earn, você pode começar a economizar, apostar ou até mesmo se tornar um provedor de liquidez nos mercados DeFi, para obter renda passiva em Bitcoin, stablecoins, altcoins e até mesmo em moedas fiduciárias. Outras possibilidades são converter seus acervos de criptografias em uma moeda estável para resistir a uma correção. Quando a correção terminar, você pode converter seus ativos de volta para a criptomoeda original. Os alertas de preço darão a você uma chance melhor de preparar essa estratégia e acertá-la. Observe que isso não é isento de risco, portanto faça sua própria pesquisa antes de tomar a decisão. Então, as correções de mercado não devem ser temidas. Se você planejar a ocorrência deles, será menos provável que entre no modo de pânico quando as correções acontecerem. Ao falhar em preparar, você está se preparando para falhar. Prós e contras de investir durante uma correção de mercado. Investir durante uma correção de mercado pode ser um sucesso ou um fracasso. Pode ser um grande erro e também pode ser a melhor decisão que você fará.
Tudo depende do que acontece após a correção. O recorde histórico do Bitcoin em dezembro de 2017 foi seguido por uma correção que gradualmente se transformou em um mercado de baixa. Investir durante essa correção seria um erro. Aqueles que o fizeram esperaram anos antes de poderem ganhar ou acabaram vendendo suas moedas em prejuízo. Esperar tanto tempo para o mercado se recuperar pode desgastar suas emoções e saúde mental. Ao mesmo tempo, as correções podem fornecer grandes oportunidades de compras para os investidores. Em momentos de baixa do mercado, a famosa citação faz todo sentido. Compre um mergulho no círculo criptográfico. É isso aí, pessoal. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreva aqui no canal do Multimídia Info. Segue a gente lá no Instagram do Multi Investidor. Até a próxima.